Agora, a gente precisa inserir essas LIs na UL, só que a gente vai fazer isso usando uma forma mais performática de inserir elementos no DOM. Você não deve ficar neurótico com performance quando está no começo com JavaScript, mas isso aqui é um cuidado que pouca gente toma. Porque olha só, qual seria a forma padrão de inserir essas LIs lá dentro da UL? Seria aqui dentro do for each, pegar o ul.append e inserir a LI dentro da UL. Então, cada LI desse for each está sendo inserida dentro da UL. Só que do ponto de vista de performance, a sua aplicação JavaScript fazer a inserção de vários elementos no DOM dessa forma não é uma boa ideia. Por que não é uma boa ideia? Porque cada vez que essa função de callback do for each está sendo executada, o DOM está sendo manipulado, porque uma LI está sendo inserida no DOM a cada execução desse callback. E a cada LI inserida, o navegador precisa fazer reflow e repaint da tela. Tradução de repaint e reflow é redesenho e refluxo. Ou seja, a cada manipulação do DOM, toda vez que uma LI é inserida no DOM, o navegador precisa redesenhar os elementos e recalcular o fluxo dos elementos. E manipulação de DOM é um processo lento e custoso para o processador do usuário, porque quanto mais manipulação de DOM uma aplicação executa, mais o navegador vai exigir do processador, por causa desse recálculo de fluxo e exibição dos elementos. Se esse callback foi executado para 10, 15 itens do array, por exemplo, o que ele está dizendo para o navegador é redesenha a tela, redesenha a tela, redesenha a tela, 15 vezes. E é claro que nesse exemplo não vai haver um ganho considerável de performance, porque eu sei que esse array não contém 1000, 10.000, 100.000 itens. E o dispositivo que contém o navegador no qual esse código está sendo executado, que é o meu, tem um bom processador. Mas essa pode não ser a mesma condição do dispositivo do seu usuário. Então você precisa ficar atento a esse tipo de situação. Se você é responsável pelo front-end da aplicação, não é boa ideia você exigir muito do processador do usuário. E esse tipo de abordagem tende a exigir do processador. Por outro lado, existe uma abordagem que é mais performática. Nessa abordagem mais performática, o DOM vai ser manipulado uma única vez, mesmo quando vários elementos são inseridos nele. Então esse ganho de performance é a grande vantagem da abordagem que eu vou mostrar agora. E como que essa abordagem vai funcionar? Ao invés de inserir essas LIs diretamente no DOM, elas vão ser inseridas em um fragmento de documento. Se acima do for each você inserir const fragment, que recebe document.create document fragment, e aqui abaixo você inserir um console.log, que exibe fragment, eu vou comentar esse append na UL por enquanto. Então agora a gente está visualizando o fragment aqui. E o que é o document fragment? O document fragment é um nó do DOM. Se ele é um nó do DOM, ele é um container vazio em que você pode colocar elementos que você quer inserir no DOM. Porém, ele é um nó do DOM que só existe em memória. Ele não vai ser inserido no DOM, e daqui a pouco eu vou mostrar por quê. Mas a grande sacada dele ser um nó do DOM que só existe em memória é que você pode adicionar outros nós do DOM como filhos do fragment, e essa inserção de nós no fragment não vai fazer o navegador precisar redesenhar os elementos e recalcular o fluxo dos elementos no DOM. Por que não vai? Porque o fragment não está no DOM, ele está em memória. Ou seja, aqui abaixo, ao invés de adicionar as LIs na UL, já que as LIs são nós do DOM e é possível adicionar nós do DOM como filhos do document fragment, e aqui é importante você entender que ser um nó do DOM não significa que esse nó está inserido no DOM, porque aqui nessa linha a LI é um nó do DOM que foi criado, mas ainda não foi inserido no DOM. Então, ao invés de adicionar as LIs diretamente na UL, você vai adicionar as LIs no document fragment. Então, se aqui abaixo, depois do for each ser executado, você exibir o fragment no console, você vê as LIs inseridas dentro do fragment. Agora há pouco, eu disse que o document fragment é um nó do DOM que só existe em memória e que ele não vai ser inserido no DOM. E aí você pode pensar, se ele contém as LIs, mas só existe em memória e ele não vai ser inserido no DOM, para que eu vou deixar as LIs dentro dele? Você vai deixar as LIs dentro do fragment porque se você inserir o fragment no DOM, só os nós filhos que o fragment contém vão ser inseridos no DOM. Então depois do for each, ou seja, depois que todas as LIs foram inseridas no fragment, você pode fazer o l.append
que adiciona o fragment, e esses nós que o fragment contém vão ser inseridos de uma só vez. E como todos os nós são inseridos de uma só vez, o navegador só vai precisar redesenhar e recalcular o fluxo uma única vez. Percebe que isso é o oposto de fazer o navegador redesenhar e recalcular o fluxo dos elementos toda vez que uma LI é inserida no DOM? Porque agora, ao invés de inserir uma LI de cada vez, elas vão ser inseridas de uma só vez. Se a gente olhar a tela, a gente vê os pokémons inseridos, rolou alguma coisa com o estilo deles que a gente já vai descobrir. Tá, já sei o que é. Aqui no IMG, observa que aqui no CSS existe essa classe CardImage que tem um Position Relative. E esse Position Relative é o que no fim das contas vai posicionar a imagem dentro do card. Então aqui a gente precisa setar IMG, setar uma classe nessa imagem que contém card-image, que é o nome da classe lá do CSS. Se a gente fizer isso, agora os 15 primeiros pokémons são renderizados normalmente na tela, contendo a imagem, o ID, o nome e os tipos.